Hoje no Visão do Dono, recebemos Marcele Oliveira, minha amiga, advogada, empreendedora com 25 anos de experiência, CEO da Multisaúde Benefícios e sócia, atuante na estratégia e conselho de outras 9 operações. Uma mulher que transformou o empreendedorismo em estilo de vida, construiu empresas, liderou negócios em diferentes segmentos e conquistou reconhecimentos como a Woman in Business da ONU e cidadã honorária pelo Brazilian Times em Nova York. Que honra estar com você. Além dos negócios, Marcele também é mãe de 2 filhos, apaixonada por natureza, viagens, novas culturas e paraquedista. Alguém que une estratégia, coragem e visão prática. Marcele, é Uau! um prazer estar aqui com você. Você sabe que eu sou seu fã. Vamos falar de Ah, negócio. Quero que você nos dê uma aula. Quero que você transmita essa energia. E tenho certeza que o papo vai ser bom. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, como você se enxerga. nossa senhora, que responsabilidade. Depois de uma apresentação dessa, que você arrasou, Ah, já valeu ter vindo. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. É um prazer atender um convite seu. Adoro seus projetos sempre, você também sabe disso. Bom, é isso. Você falou, né? Você fez uma bela retrospectiva, fiquei aqui orgulhosa. Se eu puder resumir um pouco isso e também trazer para um momento muito atual, assim, eu diria que eu me vejo como uma passageira, assim, curiosa e corajosa, muito corajosa nessa jornada chamada vida, num momento importante, assim, de entender quantas conquistas, né? O quanto o ter me acompanhou ao longo dessa minha jornada empreendedora e talvez não por acaso eu esteja num momento tanto de novas descobertas, dentre elas a descoberta do ser, assim, do ser, do quem eu sou. Você me fez essa pergunta e eu falei, uau, que difícil. Mas eu tô nessa jornada e é óbvio que essas respostas virão. É isso. e você agora já com 25 anos de carreira, né, na luta, quando que você percebeu que o seu propósito, que a sua vida é de construir empresa, não apenas trabalhar em uma? Olha, eu na verdade nunca trabalhei numa empresa, né? Eu não tenho documento carteira de trabalho. Olha que curioso. Nunca tive, assim. Eu me formei muito jovem, com 21 anos. Quando eu abri meu primeiro escritório, ainda com 21 anos, eu já meses depois eu coloquei um e depois dois advogados para trabalharem para mim, comigo. Então, eu não sabia naquele momento que eu estava empreendendo há 25 anos atrás, isso era 2001, literalmente. Então, assim, não se falava em empreendedorismo, essa era uma palavra que a gente não. Eu era advogada. Como assim, empreendedora? Hoje eu sei que eu já estava empreendendo, mas naquela época eu não tinha essa clareza. Mas enfim, foi natural, assim, nunca cogitei não trabalhar para mim, sabe? Não criar os meus negócios, mesmo sem saber que eu estava fazendo isso há 25 anos É mais ou atrás. menos o que eu falo, né? Eu já fui CLT, né? Trabalhei mais de 10 anos em algumas empresas, mas eu falo para os corretores que eu não sei o que é trabalhar em uma imobiliária, outra imobiliária. Eu sempre só Uhum, trabalhei na minha imobiliária, né? Então eu não tenho experiência em outros locais. A única cultura que eu tenho como empresa é da minha, né? E é é o que eu isso. sempre falo a você, você foi a vida inteira assim, né? E quais foram os seus primeiros desafios reais como empreendedor? Nossa, muitos, assim, mas principalmente a minha mentalidade, assim, a minha crença, as minhas limitações, vindas justamente de nunca ter empreendido, não ter ninguém na família que fazia aquilo, né? A insegurança de se eu estou fazendo certo, se é isso mesmo. Eu acho que ao longo da vida esses foram os reais e grandes desafios. Vencer essa crença, vencer essa mentalidade, conseguir enxergar além, é, conseguir enxergar além, porque eu acho que quando enxerga, quando chega no coração o desejo, a vontade de fazer, de realizar, ela Então, acontece. na verdade, o desafio a vida inteira é trocar o pneu com o carro andando. Trocar o pneu com o carro andando.
Exatamente. E experimentando, descobrindo que pode ir além, e experimentando mais um pouco, e descobrindo que dá para ir além ainda. E a cada vez que você tira a limitação do além, você E, ganha mais e espaço. hoje, né, você é uma mulher experiente, uma mulher forte, né, uma mulher que sabe aonde e quer chegar. Mas obviamente nem sempre foi assim, acredito, né? Nem sempre Quando, foi quando assim. que você sentiu o baque e pensou em desistir? Em qual situação? Já aconteceu isso? Nossa, algumas vezes. Eu já quebrei algumas vezes, né? E quando mexe no financeiro, assim, quando, né, a gente se vê o fracasso, né? Talvez seja um pouco da perspectiva do fracasso, a gente se questiona, né? Meu Deus, onde foi que eu errei? Será que eu devia? O que que eu deveria ter feito diferente? Será que eu ouso fazer de novo? Eh, então, assim, eu já quebrei 2 vezes, assim, quebrar, né, eu já quebrei outros, mas eu não tinha dinheiro para quebrar, sabe, aquela Ah, coisa de faltar ah. perspectiva, eu considero quebrar 2 vezes. E acho que ressurgir daí foram e olha que legal, assim, porque tem né, tem ao mesmo tempo que foi o grande desafio, foi também o grande momento, sabe? Uhum. De dizer, não, eu vou fazer de novo e agora eu vou seguir esse caminho, é isso que eu vou ajustar nessa rota, é isso que eu vou mudar a frequência e é para lá que eu vou. E você consegue compartilhar uma coisa que vem na sua mente, assim, que, cara, até para quem tá assistindo, né? Ó, esse erro eu cometi, não comete não. Esse erro eu cometi, arrumei dessa forma, deu certo, mas não faz isso. Nossa senhora, vários, vários. Ai, que Fala difícil. um que sim, que obviamente já passou e agora você pode Nossa. compartilhar. Olha, tantos, e eles foram tão transformados em sabedoria que fica difícil, sabia? Voltar, deixa eu tentar buscar alguma coisa. Ah, eu acho que na época de franquia, por exemplo, eu tive um crescimento muito meteórico, muito desestruturado, né? Foi o momento em que arrumar o pneu foi mais tenso, assim. Uma empresa grande, muita gente. Hoje eu olho para esse momento que foi muito desafiador e muito desgastante e falo, cara, eu faria diferente. Eu teria ido com mais calma, eu teria dito mais nãos, eu teria, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu teria agido diferente com relação ao crescimento exponencial. Mas eu já vi vários professores, né, educadores, inclusive, obviamente, pessoas que já criaram empresa, falam que realmente é isso. Empresa pequena, para crescer, é primeiro o progresso, depois a ordem. Se você tentar colocar em ordem antes, você não cresce. É Eu já isso. ouvi muita gente falar isso. É isso. E É. isso cobra um preço caro, entende? Caro, assim. Então, é isso. São aquelas coisas que a gente tem que pesar. Mas, assim, você me pediu que eu apontasse, né? Porque se você me perguntar, Marcele, e o que que você mudaria nessa história? Cara, nada. Nada, entende? Nem quebrar 2 vezes, porque foi necessário, porque eu precisava bater lá, porque eu precisava me olhar dessa perspectiva, porque isso me levou além, isso me. Então, absolutamente nada. O que foi erro virou aprendizado e de alguma forma me abriu novos lugares, novas perspectivas. Legal. E assim, você já participou de muitas operações, múltiplas operações. Quando você enxergou que você deixou de ser a executora, você precisava deixar de ser executora para se tornar estrategista da empresa? Na verdade, Alan, isso foi um pouco natural, assim, porque eu criei todos os meus negócios. Então, imagina o seguinte: lá atrás, quando eu criei minha primeira clínica médica odontológica, que depois isso virou uma franqueadora, toda a minha experiência no direito. Então, assim, quando eu falo eu fui chão de fábrica, sabe? Eu falo muito literalmente, assim, porque eu que desenhei cada contrato, eu que criei cada plano, cada modelo, cada. Eu sempre estive em todos os lugares. E eu fui migrando, nunca estive tão necessariamente na operação, assim, no atendimento de balcão, né? Isso não, mas criei o atendimento, modelo. E à medida que eu ia encontrando satisfação naquele lugar, conseguia me substituir, eu ia entendendo que aquilo eu podia largar de mão, que aquilo era uma mão de obra que já estava encontrada, suprida.
Entende? Estar nesse lugar de olhar, de dar o diagnóstico, ele é muito mais apurado. É muito mais difícil eu encontrar alguém para colocar na estratégia dos meus negócios, no olhar macro dos meus negócios, do que na operação, no dia a dia. E foi entendendo isso e subindo a escada mesmo, assim, degrau por degrau. E como nasceu a Multi Saúde? De onde você assim, veio a ideia e você falou, pô, aqui tem um negócio, dá para ganhar dinheiro? Olha, eu falo e hoje eu vejo tanta gente assim, eu vendo consultorias, né, muito bem pagas e justamente pagas, porque eu também entrego muito conhecimento, 20 anos nessa área, mas eu vejo pessoas hoje falando, né, a frase que eu falava 20 anos atrás, que era assim, cara, plano de saúde no Brasil vai sofrer uma transformação. A gente tem um hiato entre a saúde pública, SUS, e a saúde privada. Existe um hiato aí, tanto de demandas e necessidades, quanto de pessoas querendo consumir demandas e necessidades. Talvez eu tenha falado isso muito à frente do meu tempo, porque eu falei isso há 20 anos atrás e quebrei muita pedra, muita pedra. E quando eu vejo empresários investindo alto, e eu participo de alguns projetos na área, para fazerem exatamente isso, sabe? Eu falo, era só um ajuste de tempo. Mas a Multi surgiu com essa perspectiva, assim, existe um hiato entre o público e o privado na saúde no Brasil e dá para atuar nesse ato tendo um produto intermediário que não é um plano de saúde, mas não é também um SUS e que uma boa parte, uma grande parte da população possa e queira acessar. Eu acho que parte dessa perspectiva. Legal. O que que você observa antes de entrar em um negócio e para escalar uma operação? Olha, Alan, verdadeiramente, eu te falei quando eu estava abrindo que eu tô num momento, até pelo meu momento, por tudo que eu já realizei, pelo caminho que eu já percorri, pelos sacrifícios já realizados. Então, assim, eu tô num momento, e eu vou dizer que é um momento muito abundante, porque abundante para mim é isso, não é necessariamente sobre dinheiro, mas eu estou no momento que eu me envolvo no que faz sentido para mim, entende? O que ressoa comigo. Muito mais do que, esse vai ser o grande projeto da minha vida. Não. Eu certamente já experimentei projetos grandes o suficientes para darem essa resposta para o meu ego na minha vida, por tudo que eu já vivi, por tudo que você falou quando me apresentou. Então, hoje, para me tocar, é claro que dinheiro é uma consequência. Óbvio, dinheiro é energia, tá nesse fluxo. Mas para me tocar, tem que ressoar comigo, com o meu momento, com o que eu acredito, com o que faz sentido para mim. Entende? É muito nessa linha. E quais são as habilidades que você enxerga? Quais são as suas habilidades que você acredita que foram fundamentais para suas operações escalarem? Olha, eu acho que a minha principal, eu não sei se é uma habilidade, se é uma característica, porque as habilidades adquiridas eu adquiri ao longo do caminho, fazendo, quebrando a cara, ouvindo pessoas que tinham trilhado esse caminho antes de mim, tendo bons mentores, bons exemplos e de novo, assim, ó, mentores, e um mentor para mim é aquele cara que naquele assunto me deu uma solução, a gente discutiu uma coisa que virou sem idolatrias, não tenho grandes ídolos, eu sou a minha grande ídola. E eu sei do meu caminho, do meu esforço, sem nenhuma falsa modéstia, nem excesso. Entendedores entenderão. Eu sou a minha grande ídola, mas eu tive muita ajuda ao longo do caminho e busquei essa ajuda, e busquei informação, e busquei trocas, me qualifiquei, inúmeros diplomas na parede, mas o que eu acho que de fato me trouxe até aqui tem a ver eu não sei se eu posso chamar isso de habilidade, mas eu acho que tem a ver com a coragem com que eu me coloquei nessa arena, porque empreender é estar numa arena, literalmente, e, sobretudo, o processo de autoconhecimento. Me autoconhecer, entender o que faz sentido hoje, o que não faz mais, poder abrir mão e deixar ir o que não, o que não me apetece mais e olhar como uma criança que olha para o novo todas as vezes que esse chamado me apetecer. Nem Você sei se essa coloca palavra energia, né? Você existe. coloca energia, É né? energia.
E até para quem está nos assistindo, e que muitos são empreendedores, né? Ou empreendedor, é, pessoa física ainda, ou um CNPJ, é, qual, qual o maior erro que você vê aí os empreendedores, as pessoas que querem ser empreendedores cometendo ao abrir um negócio? Olha, talvez não se preparar. Olha, é isso, assim, ó, sem preparo, né? A gente erra muito, assim. Ah, no começo as pessoas misturam o dinheiro, né? O dinheiro físico com o dinheiro do negócio, dificuldades de criar e gerenciar processos, dificuldade de criar e gerenciar pessoas. Tudo isso é dificuldade ainda de informação, falta de informação, de conhecimento, e tudo isso é, sem dúvida, dificulta o processo. Mas eu acho que a grande chave, assim, está em você ter consciência do que você, por onde, o que você tá, onde você está se metendo, entende? Que empreender exige características como coragem, como sangue frio ao mesmo tempo que quente, como paixão, como Velocidade de reação. entusiasmo, velocidade de reação, velocidade de sair do buraco, porque a gente vai errar, e errar joga a gente para um buraco da imperfeição, da comparação, do julgamento, e tem que sair de lá. Então, eu acho que essa perspectiva, essas características, elas fazem muito mais diferença do que a coisa didática, porque Eu, isso é mais eu fácil. acredito que um dos maiores erros que quem está começando um negócio é enxergar a nova empresa como uma fonte de renda e um salário. É E isso. isso quebra qualquer um, porque o cara sai de uma empresa e fala, pô, se eu montar, sei lá, uma lojinha ali, vai me dar 10 mil por mês, eu vivo bem com os 10 mil por mês, e Uhum. não se programa para 2 ou 3 meses que não vai ter os 10 mil por mês, e aí vira Isso aquela aí. bola de neve e afunda. Eu acho Isso que é aí. o E nos principal. primeiros 10 mil ele compra um É, carro ao invés de reinvestir no negócio. é Então, isso aí. né, tudo isso, para quem está começando, É, principalmente, erros muito é. graves, muito graves. E você se lembra de algum erro que você cometeu, aquele que dói mesmo ter cometido, mas que te ensinou uma lição muito forte na sua vida? Cara, acho que o meu maior erro foi quando eu comecei a empreender em Matias Barbosa. E pela primeira vez na minha vida, eu tinha 100 mil reais, um capital de giro, né? Eu achei que eu estava rica, né? Matias Barbosa, 100 mil reais numa conta, isso há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Você fala, cara, rica, né? Dei certo. Dei certo, é. E quero crescer. E crescer no interior, principalmente nessa época, eu acho que era muito parede, tijolo. Então, eu vou construir o meu negócio, eu vou construir a minha sede. E, assim, sem nenhum cálculo, sem nenhuma estratégia, eu construí um imóvel onde eu fiz uma dívida de 1 milhão na época para construí-lo, porque eu não tinha dinheiro. Então era para ser a minha sede, e aí, como se não bastasse a minha sede, eu fui lá e sonhei com uma estrutura de saúde para a cidade, que somava um shopping com 15 lojas para locação e em cima uma clínica médica odontológica. Ou seja, um negócio monstruoso, quase 1.000 metros quadrados de obra. Eu tinha 100 mil, que não comprava nem o terreno, mas eu busquei mais 900, criei o que depois eu fui entender que era um elefante branco, porque eu não precisava daquela estrutura para franquia, nem para minha clínica. E 15 anos se passaram e eu vou te dizer que talvez agora, 15 anos depois de muito gasto, de muita luta para pagar esse financiamento, eu tenha conseguido ressignificar esse espaço, é porque ele é centro da cidade, mas ela numa área nova da cidade, então eu tive que esperar a cidade chegar nesse lugar. E hoje, 15 anos depois, ressignificado várias vezes esse espaço, eu transformei num negócio imobiliário. Hoje eu estou com 100% de locação enfim, sei lá, 14, 15 anos Agora que veio o depois. ROI.
Agora que veio. Sabe? Eu acho que esse foi a grande. Marcelo, mas quem te falou? Você calculou? Não, imagina se eu fiz Mas o um que que você business aprendeu, o plan. que que você aprendeu como lição desse atropelo Nossa, na ordem? muita coisa, muita coisa. E sobretudo isso, assim, né? É, é entender, trabalhar suas crenças, se livrar de coisas que não fazem o menor sentido, aprender a calcular a sua rota, a olhar para o seu negócio, a entender o que é valor de verdade dentro do seu negócio, o que é só uma perspectiva sua, né, sem nenhum respaldo. Então, essas análises, esse olhar mais crítico, isso, né, desde então vem se apurando, graças a E Deus. nesses 25 anos como empreendedora, você já confiou em pessoas erradas? Nossa, super, super. E você acredita que até hoje eu descubro assim, ah, fulano que trabalhou com você, tal, abriu uma empresa igual a sua, tentou, ligou pra gente, tentou. Até hoje eu escuto, sabe, nos dias de hoje, de ex-funcionário, porque as pessoas acham que é isso, né? Agora eu sei, eu É. tenho o caminho das pedras, eu trabalhei lá 2 meses, um ano, eu sei fazer, então agora é comigo. Mas eu te digo que eu falo que e eu não estou dizendo que eu não conheça a maldade humana. Pensa comigo, eu sou advogada, eu atuei 5, 7 anos no direito criminal, me pós-graduei no direito criminal, que era a minha paixão dentro do direito. Eu conheço a maldade humana. Mas eu costumo dizer, Alan, que hoje eu entendo que é uma graça, e eu tenho essa graça, que é, se eu olho para trás e você me pede assim, busca na memória, eu não consigo te dizer qual momento a maldade humana passou por mim. É como se nesse momento que a foice passou, eu tivesse abaixado para amarrar o sapato. E ela foi e voltou como um pêndulo e eu levantei e eu simplesmente não vi. Eu vou saber disso anos depois. E então, se você me perguntar, ah, você tem. Eu não tenho inimigos, eu não tenho grandes histórias para contar com relação. Mas eu sei que ela passou. E passa, Tem, porque ela tá aí no mundo, entende? tem uma coisa também uma característica minha, que obviamente tem um monte de pessoas que eu não me dou bem, pessoas que eu sei que já quiseram me prejudicar, mas hoje, felizmente, eu não guardo rancor de ninguém. Isso é Tem algumas maravilhoso. pessoas que, obviamente, eu me afastei, né? Prefiro que não esteja por perto, mas rancor, tenho raiva, eu não tenho de ninguém. Tem Isso é pessoas maravilhoso. que já me copiaram, já tentaram me derrubar, assim, mas eu acho isso muito bom, porque, cara, durmo tranquilo todo dia, não tenho raiva de ninguém. Se alguém pede ajuda, obviamente tem pessoas que eu evito, mas também não fico falando mal de ninguém pros outros e tô feliz assim. É, Cara, isso é maravilhoso, Alan. E eu vou te dizer assim, ó, há muitos anos, não são há poucos anos, eu comecei a me dar conta disso. Eu comecei a ser uma observadora do que eu consumo, das mesas que eu sento. E um incômodo era me sentar em mesas que a gente é da mesma geração e você vai entender o que eu falo, porque isso era normal, não era? Mas a gente é de uma geração em que falar mal do tio, da família, na hora do almoço era é normal. normal. Era normal, era a conversa dos nossos pais. Mais do que a gente falar sobre coisas, né? Era esse tipo de assunto. Então, isso provavelmente foi comum para a gente por muito tempo. Então, eu me lembro do momento da vida em que eu falei, cara, eu não quero, isso de alguma forma está me incomodando. E se você me perguntar, então hoje, principalmente, eu faço questão de não estar. E se começar um assunto aqui de uma terceira pessoa que não está perto, eu vou me retirar discretamente, porque, primeiro, porque simplesmente não me interessa. E segundo, porque eu não quero ser É conivente e lógico. fazer parte. Ah, Marcelo, porque você é boazinha? Não. É porque é sobre mim, é sobre a É uma minha energia ruim, né? É energia. uma energia, isso é. Exatamente. Não tem a ver com o outro. É a minha energia, entende? Entendo. Então, isso para mim é isso. Eu amo não perceber que a foice É. passou, amo não precisar olhar para isso. O que que você acredita que atrapalha mais o crescimento de um empreendedor, de uma empresa? O emocional, né, as crenças ou a falta de dinheiro? É o emocional que É, traz o dinheiro, né? As crenças. Por que que você é um cara que trabalha,
que faz, se esforça. Por que que você não tem dinheiro? Entende? Dinheiro é energia, Isso aí. é crença. Se o emocional não tiver maduro, curado em tratamento, pelo menos, não vai chegar dinheiro, não vai chegar prosperidade, né? Eu É conheço muita energia, gente. física quântica Eu provando. conheço muita gente que tem aquela energia ruim, que você fala, cara, para com isso, cara. Você não vai pra lugar nenhum desse jeito. Tem aquela E pessoa não vai que mesmo. exala energia ruim, né? Tem muita gente assim, né? Muita. E não É. vai mesmo. Olha a vida dessa pessoa. Vai ficar travado no lugar que ela acredita que tá, que precisa tá, E entende? quais são as habilidades que você acredita que se o empreendedor não tem, é que ele tem que correr atrás porque ele precisa, porque senão ele não vai ter sucesso? É, olha, eu acho que eu não acho que eu me tornei paraquedista por acaso, né? Hum, Eu amo desafiar a minha coragem, com muito respeito ao medo, porque eu não acho que o medo seja trava, ele não pode ser. Medo muitas vezes é um estado de com atenção, de certeza. alerta, né? Cuidado, vá Medo com tem que existir, precaução. medo tem que existir. Ele tem que existir, exatamente, mas ele não pode paralisar. E numa analogia, né, você pular de um avião a 14, 15 mil pés é muita coragem de olhar para o desconhecido. E eu acho que essa habilidade é a principal habilidade de um empreendedor. Algum tempo atrás, Habilidade o quê? De a de mergulhar no a de desconhecido. mergulhar, a de persistir, a de ter coragem, a de se colocar na arena. Eu achava, Alan, até pouco tempo, não tem, sei lá, 2, 3, 4 anos, eu tenho, né, mudado assim algumas coisas, graças a Deus, isso é evolução para mim, mas eu falava, meu Deus, eu tenho uns amigos no Sebrae e falava, gente, para de falar para todo mundo empreender, porque empreender não é para todo É isso aí. mundo, porque empreender você tem isso, mas o ser humano, ele é um ser, e eu falo isso até pelas minhas próprias mutações e novas habilidades, tudo que eu me proponho, eu descubro que eu sou capaz, tudo. A gente tem condições de absorver, de aprender com quem já fez, com quem sabe. A gente tem condições de aprender. Se você vai estar disposto, mentalmente saudável para, é uma outra história. Mas todo ser humano tem condição de adquirir capacidades, habilidades que permita a ele empreender. E mais que isso, de fato levar um estilo de vida empreendedor que, para mim, é, 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 o, é um, é o ápice da liberdade Eu, nessa vida, eu entende? sou extremamente analítico, né? E eu acredito que, assim como você mesmo falou, não são todas as pessoas que têm que ser empreendedores. Tem Uhum, pessoas que não devem ser empreendedores, né? uhum, Mas eu acredito que todos deveriam adquirir conhecimento para poder decidir se vai isso, ser um empreendedor ou não, né? isso, Habilidade financeira, habilidade emocional, é, habilidade de pesquisa de mercado, né? isso As aí. pessoas têm que saber, né? Eu acredito que tem que conhecer e aí decide se quer ou não. Eu falo para os meus filhos, né, que obviamente quem vai decidir a profissão deles são eles, mas independente da profissão escolhidas, eles vão ser empreendedores. Ou seja, quer ser médico? Vai ter sua clínica. Ah, você quer ser engenheiro? Vai ter sua Isso. empresa de engenharia, né? Então, assim, nós educamos, eu e minha esposa estamos educando nossos filhos para que eles tenham educação financeira e educação de negócios, coisa que nós não tínhamos quando éramos crianças, né? Isso aí. Alan, eu tô num momento assim, ó, eu tô abrindo lá em Matias uma clínica de imagem, raio-x, ultrassom, a cidade não tem. Então, mais uma vez, né, numa perspectiva de trazer algo que agregue para aquela comunidade, que faça sentido como negócio, eu tô abrindo uma clínica, eu inauguro inclusive quinta-feira na cidade. E eu estou emancipando os meus filhos, Carol e Fábio Legal, Júnior, para colocar essa empresa no nome deles. E eles já estão envolvidos. legal. Claro que o envolvimento com limitações, entendendo um pouco, participando da Constituição, entendendo o que a gente vai fazer, para quem a gente vai fazer. Aí um cuidando do Instagram, o outro cuidando das artes, porque estão estudando e vão para a faculdade. Mas o meu olhar
é mais importante para mim hoje, e não que vão abrir mão de uma coisa ou de outra, porque a gente está num lugar em que ambos são Uhum. importantes. Mas nós não aprendemos finanças na escola nem na faculdade. Nós não aprendemos estratégia, nós não aprendemos sobre networking, nós não aprendemos nada Nada. do que de fato faz diferença nos nossos negócios e nas nossas vidas foi aprendido nem na minha faculdade de Direito, nem na sua faculdade de Administração, nem nas escolas que a gente estudou, mesmo tendo estudado em ótimas escolas. Inclusive, eles estudam em ótimas escolas. Então, existe uma perspectiva de que as pessoas não queiram empreender, não desejem isso. As pessoas desejam ainda na nossa geração um concurso público, É isso aí. alguma coisa que é porque isso é plantado, entende? Então, a minha perspectiva como empresária, como empreendedora, como legado para o mundo é que eles entendam que se tá ruim trabalhando dobrado, porque você é o dono do seu negócio, que dirá sendo É um isso aí. empregado de alguém, É isso aí. entende? Eu escutei uma vez que tá ruim pro empreendedor que trabalha 12, 13 horas por dia. Ruim mesmo tá pro CLT, que trabalha 40 anos e no final da vida não tem aposentadoria. Né? Não uma digna, né? Exatamente, Não uma digna. exatamente. E- E aí, assim, né? Porque parte da perspectiva também, mas a gente tem que ter o cara CLT. Cara, a gente tem que ter, é o que você falou, empreender, infelizmente, porque todos nós temos capacidade e habilidade, mas nem todo mundo quer, nem todo mundo tá pronto, nem todo mundo tá saudável, nem todo mundo tem a coragem necessária. Fato. Ainda assim, eu preferia nas minhas empresas ter empreendedores que queiram trabalhar no negócio do outro, que queiram, do que ter CLT, entende? Então, é isso, assim, eu acho que o CLT, por mais que eu ainda precise dele, tenha, na minha perspectiva de mundo, é o pior lugar para se estar. É um lugar com teto, com limite. Então, só por isso já é um lugar que, sabe? E como que você busca conhecimento? Livro, podcast, curso? Como que a Marcele adquire conhecimento? Nossa, tudo, gente. De vez em quando eu sou a doida do que assiste Ah, tudo. Nesses últimos tempos, eu fiz uma confusão, ah, uma quantidade de livro, e aí eu vou me enlouquecendo nos livros e vou buscando apoio. Aí acho série, vídeos no YouTube e consumo. Quando eu estou interessada num conhecimento, é um quantos livros em negócio. média você lê por ano? Por ano, eu leio, sei lá, um livro por mês, talvez, É. mas eu não tenho tanta essa perspectiva. Então, assim, ó, vem muito do que nesse momento eu quero, entende? Eu estou buscando. Então, assim, ó, eu passei um período da vida estudando muito filosofia. E eu posso te dizer que a minha base espiritualista hoje, ela está muito mais ancorada na filosofia Ah, do que na religião, assim. Então, eu passei muito tempo estudando muito, de leitura da Torá, a leitura da Bíblia em si, muitos livros filosóficos, Platão. Muito tempo engajada e lendo tudo que aparecia nesse sentido, todos os livros que me levavam. Depois, aí eu dou uma, sabe? Parece que ah. dá um boom assim que eu preciso digerir tudo que eu li e fico um tempo sem ler nada. Agora, recentemente, eu já estava quase um ano talvez sem ler, eu não me lembro, meses. E aí eu comecei uma sequência de livros, assim. Eu primeiro li as 48 Leis do Poder, até gravei um livro sobre Ah. isso, porque a junção desses 4 livros, lê-los juntos num período muito curto de tempo, me impactaram tanto. Eu primeiro li as 48 Leis do Poder. E aí, numa perspectiva também de tudo que a gente vem vivenciando, né? Tem guerras acontecendo, a gente viu arquivos Epstein, que também me impressionaram a ponto de eu me perguntar assim, cara, uma coisa esquisita aí, né? Os maiores líderes mundiais, as maiores mentes do mundo, as pessoas mais bem citadas e qualificadas do mundo, não é dos Estados Unidos, umas seitas esquisitas, negócio de desmembrar bebê, de tomar sangue, pelo amor de Deus. E não dá para olhar para isso e fingir que eu não vi nada, que não tem nada acontecendo. Pelo menos para mim não dá, entende? É muito louco. E aí, ler as 48 Leis do Poder nesse momento me trouxeram para uma perspectiva materialista
muito, muito de tirar véus, assim, de... Primeiro me jogou num buraco, de tipo, danou-se, né, gente? Que é isso? Eu tô trabalhando aqui igual uma maluca, querendo... As pessoas que estão ditando regras, dizendo o que a gente consome, dizendo o que a gente assiste, isso existe? Então, foi muito assim para mim. Mas, ao mesmo tempo, isso me levou para uma outra busca, e talvez desse consolo. E aí eu comecei a ler um livro chamado O Livro de Enoque, que eu não conhecia, que é um Não. livro religioso não, espiritualista, né? E gnóstico, que não está na nossa Bíblia, mas está na Bíblia da Isso que eu ia falar, mas Etiópia. tem a ver com Enoque da Bíblia? Tem, Tem a ver com porque... Enoque da Bíblia, mas existe um livro de Enoque, Ah, que apesar de Enoque ser citado na nossa Bíblia, o livro não está na Bíblia. tá. E é um livro muito revelador no que diz respeito ao mundo, ao céu, aos anjos, ao mundo espiritual, que me despertou muita curiosidade. De Enoque, eu ouvi falar de Piste Sofia, mais um livro com a mesma característica, um livro espiritualista, gnóstico, que também aparece na Bíblia da Etiópia. Não por acaso, a Etiópia é um país que a gente fala Etiópia, É. né? E talvez isso não seja um acaso quando você pega arquivos Epstein e Elite Mundial. E o livro de Sofia narra uma passagem de 11 anos de Jesus com seus apóstolos, e inclusive com Maria Madalena, que não foi uma prostituta, mas uma mulher Uhum. muito sábia, por 11 anos narrando e relatando histórias e contando sobre essa jornada espiritual. E aí é um contraste, e nesse ínter me chega um livro que eu tinha comprado chamado A Narrativa do Controle, que vem contando histórias reais, materiais, desde o século XIX, né? Então, por exemplo, uma curiosidade para mim é que no último século nós tivemos 4 inventores que comprovadamente inventaram combustível à base de água. E até hoje a gente está tendo guerra por petróleo, né? Então, isso, Alan, assim, foi para mim sabe? Um choque, Você está se assim, a coisa. redescobrindo. Eu tô me redescobrindo. Exatamente. E partindo desse lugar de. É isso, de me descobrir, de entender qual é o meu lugar nessa loucura toda, né? O que de tudo isso que a gente falou, da passagem das buscas, de fato faz sentido. O que eu faço com tudo isso agora? Para onde eu levo? Qual é, de fato, a partir disso, dessas descobertas, desse novo olhar, o que vira propósito para mim, entende? Porque sempre foi também uma questão para mim, o meu propósito não é sólido, sabe? Já tive como propósito diversas coisas na vida que me motivaram, que me deram essa paixão necessária, que na minha opinião é a entalpia, é o combustível para a gente realizar e materializar para as coisas acontecerem. E é isso, assim, o que que diante de todas essas últimas informações, essas últimas leituras que aconteceram, o que que isso me abre, entende? Talvez daqui a um ano a gente esteja gravando aqui Então, e eu mas agora eu fiquei esteja... curioso. Dentro dessa sua redescoberta, o que que isso te abre? Qual que é seu propósito de vida depois dessas leituras, desses novos conhecimentos, dessa nova filosofia de vida? Olha, eu acho que principalmente valida um pouco tudo que a gente falou, né? Porque, de novo, assim, Marcelo se arrepende? Não. Mas eu fiz uma busca longa e muito bonita quando eu olho pelo ter, né? Pelo ter representatividade, pelo ter é, 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 harmonia, pelo ter conforto, pelo ter dinheiro, pelo ter realizações, pelo ter prêmios internacionais acumulados. Eu busquei o que eu aprendi, o que eu achei que fosse, o que eu ainda acho que tudo bem. Mas eu acho que tudo isso me leva para uma jornada diferente, talvez uma jornada do ser, sabe? E agora? E com tudo isso, o que ressoa comigo? Já que, mesmo com tudo que a gente viu nos arquivos Epstein, o que eu descobri com a narrativa do controle e que eu entendi com as 48, mesmo com tudo isso, é aqui que eu tô. Eu vivo aqui, eu Sabe, dependo do material. O que que eu faço sabe com o que é isso muito agora? curioso?
é que, obviamente, eu tenho conversado com muita gente, pessoas que estão em outro estágio, né? Obviamente, Uhum. nós temos bastante tempo aí como empreendedores, bastante tempo aí como empresários. Estamos num momento diferente quem está começando, é óbvio, é isso. Mas todos, eu não vou dizer 100%, mas a grande maioria não está mais preocupado em ter, né? O cara, consegui ter a maioria das coisas que eu queria, ou tudo que eu queria, e agora, Uhum. né? O que eu Exato. quero ser, né? Aonde que eu vou construir ali os meus próximos anos e não necessariamente é dinheiro, né? É E é impressionante, a nossa isso. geração agora, depois de tanto tempo como empresário, está buscando isso, né? É isso. É isso. Voltando para o empreendedorismo, senão daqui a pouco a gente vai virar filosofia isso aqui. É. Mas o que você acredita hoje que os novos empreendedores, o que é mais importante? Aquele que estuda, faz um plano estratégico antes de colocar em prática, ou aquele que nós já falamos que, cara, vamos pro progresso, depois põe a ordem? Olha, Alan, sem dúvida, vamos para o progresso, depois põe a ordem. E eu tô falando nesse tom porque eu tô falando para um sócio especificamente. Eu tô começando, na verdade, eu tô há um ano desenvolvendo um projeto PET muito legal, que eu super acredito, e com um sócio altamente detalhista, que, sabe, toda hora a gente muda alguma coisa, toda hora a gente melhora alguma coisa. E eu falo com ele, cara, se a gente não for, se a gente não entender o que é que vai acontecer com isso, colocar, a gente não vai, sabe? Então, sempre assim, esse é meu perfil, isso é muito perfil. E eu conheço pessoas, tô dizendo, tô me relacionando com um sócio nesse momento que tem muito essa característica do vamos perfeito, vamos calibrar aqui porque a gente descobriu isso aqui. Eu tenho um pouco de medo desse tipo de negócio, entende? As É, coisas são rápidas, é, eu sou assim também. Eu primeiro tomo decisão, vamos fazer, é, vamos fazer, vamos fazer e corrige o que tiver para muito, corrigir. Eu sou muito assim muito, é o meu também. perfil. É. É, E, muito. e como construir autoridade com a mulher em ambiente que a maioria das vezes é competitivo e masculino? Uma loucura, né, gente? Uma loucura. Eu confesso, Alan, que assim, ó, outra característica, outra perspectiva. Por anos, eu me lembro de ter dito assim: ah, eu não vejo tanto, eu acho que não tem tanto problema. E eu entendi anos depois que eu tenho, não só com relação a esse assunto, mas eu carreguei comigo, e que bom, porque de alguma forma, mesmo que me enganando, foi mais leve. Ou talvez tenha a ver com a minha resistência ser maior do que a das pessoas normais, ou do mundo em geral, mas eu tenho uma característica de tocar e parecer que foi leve, Uhum. entendeu? Quando eu olho para trás e falo da maldade, assim, falo, não tive tantas questões. Mas, desde que eu desacelerei um pouco e de que eu me permiti sentir mais, que eu tô mais nessa vibe de, né, deixa eu descobrir quem é essa mulher, além da empresária, da que ganhou prêmio, eu percebo o quanto que sim, eu me encaixei, eu tentei me adaptar, eu diminuí minha voz muitas vezes, eu topei não assinar a responsabilidade da ideia para que algum homem assinasse numa mentoria ou numa. E tá tudo bem, entende? Tá tudo bem, assim. Te confesso que depois de Picho Sofia, eu Hum. me pego pensando. Coitados. É, e você já sentiu necessidade de se provar mais por ser mulher? Super. Não só por ser do interior, por ser de uma família relativamente classe baixa, entende? Eu falo, cara, Matias Barbosa nunca faltou nada para ninguém. Não dá para passar aperto, fome, falta, não dá. Mas eu era de uma família que também não tinha nenhum luxo, né? Então, Hum. relativamente baixa. E eu falo isso, assim, quando eu cheguei em Juiz de Fora, eu chego com uma super baixa estima de, né, eu não sou daqui, eu sou dali, de Matias Barbosa. E quando eu chego em São Paulo, eu descubro
que é só uma questão de crença, porque o Juiz de Fora tem a mesma característica com relação a São Paulo. E quando eu chego em Nova York, eu descubro que o paulista tem a mesma É isso perspectiva com aí. relação a Nova York. E aí isso desmorona, entende? Mas até chegar em Nova York, né, meu filho? Isso aí vem com muito tempo. É muito tempo de Muito estrada, né? tempo. E a gente olha para trás e fica hilário, né? Porque você E, fala, e meu quais Deus. forças femininas podem gerar vantagem nos negócios? Vantagens. Bom, eu acho que talvez a energia, essa coisa da. Isso sempre foi. Foi muito minha parceira, assim, a minha energia, a coisa da pouca formalidade, que também não sei se está no feminino ou na característica, mas eu acho que essas foram coisas que me, sabe, me Acho que a mulher negocia melhor, né? Negocia espaço, pode né? ser, pode ser, eu acho que, sim, eu acho que houveram momentos em que foi uma característica positiva, ser mulher me beneficiou. E o que que você acredita que as mulheres empreendedoras precisam parar de aceitar hoje em dia? Precisam parar de aceitar. Eu acho que as mulheres empreendedoras, mais do que parar de aceitar, têm que conquistar, alcançar, sabe? Alcançar o seu lugar de voz, soltar a voz, não se preocupar com o julgamento, se enxergar nesse lugar, a potência feminina, né? Porque não é sobre empoderamento, eu não gosto muito dessa palavra, é sobre potência. A mulher é potente. A mulher, quando ela fala, eu vou fazer, ela vai fazer. Assim, eu não tenho dúvida, eu não conheço a sua mulher de perto, mas eu não tenho dúvida de que você tem uma mulher incrível em casa. Porque não dá para ser um homem incrível sem uma mulher incrível por perto, sabe? No fundo é muito sobre isso. A gente tem essa característica de, sabe, de conduzir, sabe, de clarear o olhar, de intuir, de conseguir, sabe, deixar mais claro. É isso. Somos imprescindíveis nesse mundo, Eu tanto também quanto acho, eu vocês. também acho. Eu tenho uma característica, até por ter sido muito pobre. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Eu falo que, obviamente, eu nunca ganhei nada, nem para o ímpar eu ganho, né? É brincadeira, mas é verdade. Então, assim, Uhum, tem uma coisa que eu não admito, nem na empresa, nem com os meus filhos, nada é vitimismo. Porque uhum, é exatamente isso, eu nunca tive cota, nunca tive nada e a gente, né, obviamente, uhum, dentro das minhas limitações, eu consegui o que eu tenho hoje. uhum. Posso ter muito mais? Posso, mas é o que eu tenho e eu consegui na raça, né? Como que você enxerga as pessoas, vamos falando de liderança feminina, as mulheres que se colocam em situação de vítimas da sociedade e usa isso Uhum. como bengala? Eu acho uma pena, porque você bem falou, assim, isso vira uma bengala, né? Então, e você pode ter certeza, Alan, que assim, ó, eu não sabia disso ao longo da vida e provavelmente pelos seus mesmos motivos. O vitimismo nunca me apeteceu, entende? Até porque a minha principal prova de superação era bater no peito para dizer, isso é meu e eu assumo. Quase que isso. Mas eu não tenho dúvida de que essa também foi a característica do sucesso. Porque a vítima, ela é vítima. A culpa é do outro. E se a culpa é do outro, eu não mudo. Entende? Não está em mim o poder de mudar, Uhum. a culpa é sua, a culpa é do governo, a culpa é da política, a culpa é da minha mãe. Se a culpa é do outro, eu tiro das minhas mãos o poder de mudar, de resolver. Agora, se a culpa é minha, a responsabilidade de fazer diferente É também é isso aí. minha. Isso é física, entende? É cerebral, não tem nada a ver com eu achar. Não, isso hoje está provado pela ciência. E eu não tenho dúvida que instintivamente, porque eu não sabia disso há 5, há 10 anos atrás, e essa vem sendo uma característica que me acompanha desde sempre. Muito provavelmente por conta das minhas dores. Olha que perfeição. Quanto que a gente descobre quando a gente está atento a isso, que as nossas dores, na verdade, eram a chave do nosso sucesso.
Entende? Se eu topo ser vítima, provavelmente eu seria um coitado, uma Isso aí. coitada hoje, entende? E como que você equilibra essa rotina de super empreendedora, de mãe, de empresária, de aventureira? Como é que É, você ó. equilibra essa vida? Ai, fazendo da forma mais leve possível. É isso, assim, como que maturidade é maravilhosa, né, gente? Como que maturidade. Não tenho dúvida do quanto a maturidade, poder, né, descobrir coisas como todas essas que a gente falou aqui, que vão para além de todas as habilidades empreendedoras, tudo que a gente conquistou, poder olhar para isso, poder compreender tudo isso, me colocaram no lugar de, principalmente hoje, de fazer no meu tempo, de acordo com o que eu posso, dentro das minhas possibilidades. Então, eu não sigo roteiro, né? Eu não tenho heróis que não sejam mesma. Então, nada de banho de gelo às 6 da manhã, porque eu gosto de acordar às 8. Mas eu super gosto de ir lá, Ah, curtir o meu jardim, voltar, tomar um banho, vou. Marco 2, 3 reuniões no dia no máximo. Passou disso, vai para o dia seguinte, porque já não cabe mais. Eu fazia, era doida da reunião, 8 reuniões no dia. Nada disso mais, sabe? Mas eu acho que essa leveza refletiu leveza para todos os meus e o negócios. que a maternidade te ensinou no mundo de negócio? Nossa senhora, a maternidade me ensinou tanto, gente. Eu sou uma pessoa antes e outra depois da maternidade, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que o grande desafio da maternidade, eu falo que sem dúvida eu fui a minha grande vilã, né? Porque qual foi o sofrimento, Marcelo? Foi o meu chicote, foi a minha falta de conhecimento, foi o meu medo de julgamento. Porque eu conto que assim, cara, eu queria muito ser mãe. Eu tenho filhos incríveis. Eu amo a maternidade, mas eu queria muitas outras coisas para além de ser mãe. E isso há 17, 18 anos, ainda hoje, mas há 18 anos atrás, quando eu tive a minha primeira filha, era tido como ingratidão, sei lá como eu era julgada, até por quem estava próximo, mas a coisa de, sabe, ai, mas ela trabalha demais, ai, mas os filhos ficam com babá, ai, mas nossa, ela. E eu me permitia cair nessas ciladas, entende? Ver uma Entendi. mãe dando a melancia lá na rede social, a primeira frutinha, eu falava, meu Deus, eu não dei a primeira frutinha. Eu me culpei demais. Até entender até começar a perceber deles as respostas, porque aí vai dando 7, 8 anos, você começa, né, a perceber com mais clareza, talvez não tenha sido nem a idade deles, tenha sido o meu momento de perceber com mais clareza, com mais nitidez, os seres humanos que eu estava trazendo para a Terra, o quanto que eram seres, sabe, diferentes, massa, dentro, né, dessa perspectiva e isso me fez perceber o quanto que filhos, na verdade, precisam de pais felizes. Eu provavelmente seria uma péssima mãe se eu tivesse passado infância dentro de casa, dando a frutinha e fazendo todas as funções de uma casa. Não era para mim. E eu acredito, sinceramente, não é porque a nossa função, nossa profissão é essa, mas eu acredito muito que o fato de nós sermos empreendedores, trabalhadores, estamos o dia inteiro focado em fazer algo bom, e isso serve como exemplo e faz com que nossos filhos sejam melhores. Sem Essa é a dúvida. minha crença. Sem dúvida. Tanto, Alan, que eles não precisaram ser pobres para não serem vítimas. Olha que legal. Não foi na dor, foi no amor, entende? E eu tenho filhos incríveis, eu acompanho os seus, eu vejo, tenho certeza que eu tô falando. E assim, cara, é isso, a gente fica. Tem coisa melhor você falar, cara, eu tenho filhos incríveis, eu tô deixando um super Vou legado. fazer uma pergunta que veio à mente aqui agora. O que você acredita, né, que você já citou que, obviamente, você veio de família humilde e tudo mais. Eu também vim, minha família super humilde, muito pobre, passando fome e tudo mais. E, obviamente, felizmente, eu fui criado com valores. E isso Uhum. é criado pela minha mãe apenas, meu pai não. E, obviamente, sou uma pessoa que tem valores éticos e tudo mais. O que você acredita ser a maior dificuldade dos seus filhos que nasceram e hoje têm quase tudo que o dinheiro pode comprar, né, dentro da nossa realidade? Uhum. Quais são os valores principais que você não deixa de forma alguma de passar para seus filhos?
Olha, eu acho isso não foi doutrinado, sabe? Ter moral ser honesto não foi assim. Isso foi muito dia a dia, mas, sobretudo, foi troca, entende? O quanto que eu já aprendi com eles ao longo da vida, sabe? Tem uma passagem da Carol e eu contei isso quando ela no aniversário de 15 anos, que eu fiz né, escrevi algumas coisas para ela e eu contei, ela era muito pequenininha, ela tinha 3, 4 anos, fazendo uma caminhada com o pai, num lugar super ermo, não tinha nada, tinha uma casa em volta, eles acharam um dinheiro, R$ 50 no chão. E ela fez o pai bater numa casa, depois de andarem 2 quilômetros, achar uma porta, bater numa casa para falar: olha, a gente achou há 2 quilômetros atrás, como está aqui no seu caminho, se eu souber de alguém. Foi um Que negócio legal. tão inusitado, sabe? Tão. Então, assim, eu não sei se eu teria, até aquele momento, feito esse esforço para Uhum. devolver esse. Entende? Então, é uma troca, assim, a gente aprende juntos. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante, e isso é uma coisa que também veio naturalmente lá em casa? Obviamente, hoje as crianças têm uma condição boa, né? Uhum. Só que qualquer coisa que saia da rotina, por exemplo, eles têm lá, obviamente, um cartão lá que compra comida na escola. Uhum. Se eles querem comer um brigadeiro, que obviamente não está na rotina, não foi o nosso combinado, eles ligam para comprar um brigadeiro que custa, sei lá, Aham. R$ 10, R$ 5, não importa. Eles ligam Aham. para pedir isso. Isso é uma coisa que é natural. Não é que a gente Uhum. exige, vai apanhar se compra. Não, não existe isso, né? Eu acho que eu nunca bati nas crianças também. Mas Uhum. assim, é uma coisa tão natural o valor do dinheiro e saber que, cara, não é porque custa 5 ou R$ 100 que pode gastar. Não pode, né? Então, É isso é isso. uma coisa que É vem muito isso. natural, E né? não é só o dinheiro, é o respeito É isso também, aí. é a orientação, né? Deixa eu ver se está certo, deixa eu É, ver. Isso é muito legal, porque isso reflete a confiança, né? é. Confiança. Legal. E vamos falar de um bloco aqui que eu achei bem legal, que é falar sobre o seu novo projeto, que é o Esquadrão Empreendedor, né? É o Esquadrão Me Empreendedor. fala como que veio essa ideia. Eu vejo que os seus olhos brilham quando fala dele. Me fala um pouquinho desse seu novo projeto. Cara, foi muito legal, Alan, muito, eu tô super animada, super animada. Foi um projeto, na verdade, eu recebi um convite da TV, que é a ISTV, TV aberta, né, canal 12. E eles me fizeram um convite para um programa, né, me deixando muito à vontade. Se a gente queria ter você falando de empreendedorismo, trazendo, né, toda a sua história, network e trazendo algum formato para a TV que você acha que faz sentido, a gente precisa, né? Estamos com essa grade e a gente entendeu que você era essa pessoa. E aí eu, num primeiro momento, fiquei muito surpresa, porque é isso, eu estou muito acostumada com a comunicação, com as câmeras, mas aqui como a gente está fazendo, sabe? Eu estou sendo Aham, entrevistada, estou contando a minha história, mas estar do outro lado, ser uma entrevistadora, ser qualquer coisa, aham. interpretar qualquer coisa, nunca fez parte do meu script e nem né, das minhas habilidades, eu vou dizer assim. Então foi um convite que, num primeiro momento, me pegou de surpresa, assim. Eu falei, cara, me deixa eu pensar, nunca tinha pensado sobre isso. E, né, se vocês me derem um tempo, eu processar isso, entender se faz sentido. E aí, eu imediatamente, no dia seguinte, assim, pensando sobre o assunto, liguei para o André, que é o André Lamas, que é um amigo querido. O André é dono da Reabilitar, uma empresa, é um empresário, a gente há 15 anos mais troca muito sobre empreender, mas ele vem se tornando cada vez mais uma referência no branding, que na verdade é a área dele, a coisa da autoimagem, né, enfim, do branding em si. E a gente já fez algumas coisas muito legais juntos, a gente tem uma energia que muito funciona. E aí falei, cara, deixa eu ligar para o André, deixa eu entender, né? Se ele tem alguma ideia, se isso faz sentido, se ele topa da gente fazer alguma coisa junto. Mas o que vai ser, né? O que vocês vão ensinar? Isso. E aí nós juntos já tínhamos alguma coisa de uns anos atrás, um projeto que estava muito mais do André do que meu, Uhum. mas que caiu como uma luva, que é o Esquadrão Empreendedor.
E aí, na verdade, o programa e a TV amou, né? A gente montou o que a gente precisava, o que a gente queria, a TV amou, aprovou. E é justamente um programa que vai ser praticamente um reality. Então, a gente sai de um casting mesmo, onde empresários, e não só pequenos empresários, Alan, a gente falou aqui de um pouco dessa habilidade, né? Então, com 25 anos de empreendedorismo, eu iniciei 9 operações, eu criei 9 negócios, eu realizei franquia, eu fui excelência em franchising. Então, não é o cara que quer. Eu quero mudar, eu quero sair do autônomo sacoleiro para abrir uma loja. Também vai ser muito bem-vindo. Mas é um empresário que quer mudar de cenário, sabe? Ele chegou num tamanho que agora ele precisa virar franquia, ele precisa virar rede, ele precisa de ajuda. Ele está abrindo um negócio e ainda não está ganhando dinheiro. Ele está há 10 anos empreendendo e alguma coisa está errado. É para o empreendedor real. E como que funciona essa seleção? Isso, a gente tem um casting, tem todo tem uma inscrição, né? Vai sair na TV essa semana o QR Code da inscrição, mas eu já vou também colocar nos links das redes sociais. A gente tem uma inscrição mesmo, um Google Forms. O cara se inscreve, tem ali, né? Conta um pouco dessa história, alguns Vou vídeos. me inscrever também. Por favor, faça isso. É. Cara, é muito legal, porque uma vez selecionado, uma temporada são 4 episódios, é semanal o programa, então uma temporada tem um mês. A gente segue essa temporada com 2 selecionados, 2 negócios diferentes, até para também, né, essa troca e essa sinergia acontecer. E a partir do casting, que é um primeiro episódio, por exemplo, e aí a gente apresenta esse case, a história empreendedora, esse empreendedor, damos o diagnóstico, o meu diagnóstico é o diagnóstico mentalidade empreendedora e os processos, o empreendimento em si desse cara. O André entra com esse mesmo diagnóstico, porém, na parte de branding, de imagem, de autoimagem das suas redes sociais. E a partir do diagnóstico entram as interferências, que são uma série de parceiros, autoridades em geral, nos assuntos, nas demandas, no financeiro, para esse cara entender como ele precisa gerir esse financeiro, quanto que ele não pode misturar o dinheiro, e tudo aquilo que a gente falou. E alguém na gestão de marketing, o outro no comercial. Essas habilidades, essas autoridades entram. E aí, segundo e terceiro episódio, mostrando na prática, né, essa transformação. Então, olha que legal, a gente impacta o cara que está passando, mas quem está em casa assistindo vai podendo se identificar e podendo falar, cara, esse é o meu problema e eu vou solucionar. Olha que legal. E esse acompanhamento vai ser durante quanto tempo? Não, e aí no 4º episódio a gente mostra a transformação. Então, uma temporada, são 4 episódios de 40 minutos cada. A gente vai trabalhar 2 meses para 2 meses. 2 meses para repassar em vamos dizer assim, na TV, Então, né? mas o intervalo de acompanhamento são 2 meses. 2 meses, exatamente. Legal. E aí, a tendência é que no futuro a gente volte com esse cara para uma nova avaliação, para a gente ver como é que isso está andando. Enfim, de novo, você está vendo meu olho brilhar. Não preciso dizer do quanto está sendo sinérgico. Não sei legal. Se você já viu no Shark Tank, essa temporada, o Caíto, ele vai nos negócios que foram impactados para fazer o acompanhamento e mostrar o que mudou. E aí, depois de um ano, né? Não sei qual é o isso. Certamente vão virar episódios futuros aí. Legal. E assim, nesse seu projeto, o que você mais se orgulha de estar encabeçando isso? Bom, o grande orgulho é, de alguma forma, poder transbordar tudo isso que a gente falou, né? Poder impactar outros empreendedores. Eu falei isso numa palestra em Miami, assim, eu usava o termo diminuir caminhos, né? E depois eu me questionei assim, cara, será que a gente consegue diminuir o caminho de alguém, né? Encurtar? Eu não sei se seria essa palavra, mas ajudar com que outros empreendedores percebam, escutem sobre essas habilidades, possam se descobrir e aí sim talvez diminuir os seus caminhos, isso eu não tenho dúvida que eu consigo entregar. O que você acredita que nós, empreendedores um pouco mais calejados, podemos contribuir para os empreendedores mais novatos, vamos dizer assim, né, os mais recentes,
deixem de ser sobreviventes para virarem empresários? Alan, muito. Quem me dera, assim, quem me dera, né? E a gente às vezes tem dificuldade de falar isso, porque hoje somos nós os donos do cobiçado olhar, da cobiçada ideia. Mas, cara, eu vou falar de mim, eu sei que você é essa pessoa Ah, também. A minha capacidade de olhar para um negócio e de identificar soluções uhum. é uma super habilidade, entende? E isso não tem pronto. Você não vai ali no mercado e compra isso numa prateleira. Isso são 25 anos de estrada, de fazer, de acertar, de errar, de quebrar. Cara, isso tem muito valor. Muito. Eu tive muita dificuldade de entender o valor disso, entende? Talvez ainda tenha. Mas eu não tenho dúvida de que o quanto, até porque eu já usei disso muitas vezes ao longo desses 25 anos, do quanto isso é precioso, assim, quanto isso é valioso. Se um empreendedor que estivesse começando esse mês, agora, chegasse em você para te pedir um conselho, só um, qual seria? Prepare-se, busque informação, fale com quem já fez o que você pretende fazer. É isso. Você acredita mais que a pessoa deve começar ou se preparar bastante antes? Eu não acredito nesse preparo. Eu acho que o bom é inimigo do ótimo. A busca da perfeição, ela, na minha opinião, é um belo boicote, autossabotagem, e daí para pior, assim, começa. Sabe por quê? Você pode descobrir que a ideia é péssima. Entende? Que não vai dar certo. Olha que delícia, agilidade de É, começar a dar errado, muda o vai rumo, pro meu próximo. filho. Entende? O Em que que, casa, a gente nunca vai saber tentando, melhorando sem ninguém. o que que é sucesso para você? Sucesso para mim é é o momento em que eu me encontro hoje, assim, de sentar aqui com muita liberdade, com muita confiança, com muito pouco preocupada, ou talvez nada preocupada com o que as pessoas que estão do outro lado vão achar. Eu realmente espero inspirá-las, eu realmente espero que seja legal, mas eu não tenho nenhuma preocupação com isso, Legal. sabe? E não mais, né, porque eu tive por muito tempo, é imprescindível, assim, é jornada, né, é autoconhecimento, é descoberta, mas hoje o meu momento, sabe, o meu sucesso, assim, o meu sucesso para mim é sucesso, sabe. Eu Você sabe que muita gente aborta alguns projetos por medo das críticas, né? sim, sim, esse é o maior desafio, é um grande desafio, por isso que eu valorizo o meu sucesso, porque não é simples dizer: "O meu sucesso me inspira". Sucesso para mim é sentar aqui, como eu sento hoje, feliz, leve, fazendo o que eu gosto, com essa naturalidade, não precisa nada ser ensaiado, para poder contar uma história da qual eu me orgulho, para poder dizer que eu tenho filhos incríveis, para poder dizer que eu tenho muito poucas, metas financeiras que eu não tenha alcançado, nenhuma, na verdade. Claro que eu sonho todo dia, né, todo dia eu quero viajar para um lugar diferente, todo dia eu quero realizar uma coisa diferente, em busca, sempre. Mas sabe, é isso, assim, isso é sucesso para mim, é poder dizer para você: "Hoje a minha preocupação é com quem eu sou e com quem eu me torno a cada dia e não com o que eu acumulo", Qual que entende? é me fala um lugar no mundo que você tem muita vontade de conhecer e não conhece ainda. Olha, nossa, muita vontade, os que eu tinha muita vontade, eu quero conhecer o mundo inteiro, eu quero tudo. Não, fala um. Um lugar, minha próxima viagem, assim, pelo menos que eu tô programando, Bali. Ah, tá, Tô tá. doida pra ir em Bali. Se programando, Outubro, já outubro. comprou É, passagem, tudo já, direitinho, tudo que legal, que pronto. Tá, eu vou legal. agora a Lençóis Maranhenses, que é um lugar que eu também não conheço, vou mês que vem. Ah, Tô super, super ansiosa pela viagem, acho que vai ser incrível. Pretendo saltar nos lençóis e olha, eu tenho uma turma de ah, amigos que foram ano passado. Olhar Lençóis Maranhenses do céu, deve ser pulando de muito um legal, avião, deve ser muito gente, legal. meu Deve ser Deus! muito legal ver o seu vídeo, porque eu não faria isso Nossa! nunca. Ai, mas eu vou te mostrar meu vídeo, você vai gostar. Ah, e É. tem alguma coisa que hoje, para você, como empreendedora, está distante, mas é uma coisa que você quer alcançar?
É, como empreendedora, Como empreendedora, como uma pessoa assim. é, Vou dar um exemplo muito louco. Ah, eu tá, gostaria de palestrar para 2.000 pessoas. Um exemplo. Né? Alguma coisa assim que tá. você, como na sua carreira, você já conquistou muita coisa, mas, cara, eu quero chegar nisso. Olha, engraçado, sabe? Porque se olhar meu feed do Instagram, você vê que eu fiz um post há uns Ah, 3 anos, 2 anos atrás, que eu falei assim, Forbes, eu tirei uma foto e falei Forbes 2026. legal. E que curioso que assim, ó, de novo, quando eu sento aqui e digo pra você que sucesso pra mim é poder dizer hoje que eu realmente não me importo, entende? E não é que eu não me importo com as pessoas, muito pelo contrário, quanto mais eu me descubro, mais eu me importo. Uhum, É que eu não me importo com o julgamento, com a opinião das pessoas. E Forbes é para as pessoas, uhum, não é para mim, entende? entendo. Então, que eu continue com a lucidez que eu entendo que eu tenho hoje para realizar o que eu tiver que realizar ainda nessa jornada empreendedora, que na verdade é para mim uma jornada de existência, Uhum, independente que negócio eu esteja fazendo. Empreender é estilo de vida, entende? Não dá para não empreender. aham. Mas, assim, não, assim, pelo menos não que eu consiga te dizer. E não que eu não queira, eu sou leonina, eu amo palco, eu adoro, sabe, o programa, coisa da TV me pegou um pouquinho, eu fiquei me perguntando, Marcela, aonde isso aí é vaidade, é deslumbre? Me pega um pouquinho porque eu sou É. leonina, mas, cara, não, isso não Engraçado, eu sou pulsa leonino, aqui não sou hoje. assim. Será? Não sei se você não é, não. Não sei. Eu Ou se sou. você ainda Acho que não. todos são, todos são. É, somos, E exato. qual erro te ensinou? Vou fazer a palavra de uma forma diferente. Qual erro te ensinou mais do que qualquer acerto? Qual erro me ensinou mais do que qualquer acerto? Cara, talvez não tenha sido um erro, assim, talvez tenham sido acertos, experiências. Em alguns momentos eu deixei negócios de lado, projetos de lado, meus, para, apesar de nunca ter sido CLT, né, para mentorar, apoiar outros Uhum, projetos, assim, né, de terceiros. Olhando muito, de repente, para a oportunidade financeira, sabe? E hoje eu tenho muita clareza do quanto é uma bobagem, entende? Do uhum, quanto definitivamente é, o meu jardim é muito mais verde do que qualquer jardim ao meu redor. E não é porque o meu é melhor, é porque o meu é uhum. meu, É, sabe? hoje eu escutei, né, uma frase que a gente tá cansado de escutar já, que as pessoas têm que parar de comparar, né, com o palco dos outros, né? O seu Isso. rotina, o seu processo ali, o pessoal só mostra o que quer mostrar, né? É isso. Isso, isso. E é um perigo, ainda mais em tempos de redes sociais, né? É Que isso aí. todo mundo, hoje com a Todo mundo IA, é rico, então, todo mundo todo mundo tem o tem seu sucesso. palco, É. o seu avião. É um perigo a gente tentar se comparar, a gente achar que é aquilo, É. a gente achar que tem um modelo de sucesso e que o modelo é esse. Pô, Uhum. É, é uma grande cilada. é isso aí. Só pra gente, nós estamos quase terminando. Eu vou falar uma palavra aqui e você vai falar a primeira coisa que vem à sua mente, né? O que Hum, linka com isso, tá? tá. Empreender, Estilo de vida. liberdade, É empreender. liderança, Meu perfil. família, Tudo. coragem, Meu escudo. recomeçar é. Evoluir. E como o nome do podcast é Visão de Dono, quais são as 3 atitudes inegociáveis para quem quer construir uma empresa de verdade? Bom, eu acho que, né, eu não vou falar aqui de características morais, porque isso é o mínimo, Sim, né? Você isso ser aí. leal a você, a quem está Uhum, próximo.
Então eu acho que eu gosto dessa frase, eu preciso tatuar isso, gente, em algum lugar. Ah, Uma frase que eu gosto muito é coragem e movimento. Coragem e movimento é, é isso, assim, é imprescindível. Para mim, é a imprescindível. próxima pergunta era uma frase que representa sua trajetória. Então é isso, coragem e movimento. Coragem e movimento. Então eu posso mudar, eu posso na palavra de repente dizer vulnerável, né? Seja vulnerável. Eu acho que a gente, como muitas outras coisas que a gente ao longo da vida corrompe, uma das coisas que a gente corrompeu foi essa palavra, né? A gente fala de vulnerabilidade, as pessoas acham que a gente está falando de fragilidade e eu acho que é o oposto. Quando a gente se coloca vulnerável, a gente se coloca corajosamente, né, para o que der e vier, assim. E eu acho que é isso, vulnerabilidade, coragem e movimento. A gente vem das três. Ah, legal, legal. E para encerramento, tem algum conselho, alguma coisa que você queria deixar para o mundo para encerrar esse podcast? Cuidado com conselhos. Olhe para o que faz sentido, para o que se aproxima, para o que de alguma forma ressoa, mas lembra que somos cada um de nós, assim. Tem uma opção de gente fazendo coisas parecidas, mas cada um de nós só imprime o nosso modo de fazer. Não é por acaso que cada um de nós tem a sua digital, não é por acaso que somos quase 8 bilhões de pessoas e não tem ninguém igual a ninguém nesse mundo. A nossa grande renovação, a nossa grande inovação é conseguir imprimir o que é exclusivamente seu na sua forma de fazer. Então, cuidado com o conselho, mas esteja atento a jornadas que possam te inspirar e de alguma forma te movimentar. É o que dizem, assim, muita gente pode fazer o que nós fazemos, mas da forma como fazemos, só nós somos capazes. É isso, é isso. Marcelo, obrigado, foi um Eu que prazer e agradeço. uma honra. Foi uma delícia. Muito obrigado. Adorei.